São Paulo. Convido à tribuna agora o deputado Felipe Barros de Londrina, no Paraná, vereador em Londrina, também foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da UEL, universidade na qual se formou em Direito, é advogado. Deputado Felipe, seu grande expediente, primeiro mandato, é um prazer estar aqui acompanhando, com 28 anos, se eu não me engano, o início da sua trajetória política aqui na Câmara dos Deputados. Boa sorte, é um orgulho ter o senhor como companheiro de partido, sempre muito ponderado, muito inteligente nas colocações e muito vibrante. A gente precisa de pessoas vibrantes como o senhor. O senhor tem 25 minutos, deputado. Obrigado, meu amigo, presidente dessa sessão, e meu vizinho, Luiz. É uma honra fazer parte deste grupo do nosso partido, junto com Vossa Excelência. E cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os colegas deputados e deputadas que estão aqui no plenário ou que estão no plenário das comissões e a população brasileira que certamente nos acompanha e nos ouve pela TV Câmara. Senhor presidente, nesse primeiro discurso meu no grande expediente, uma vez que o grande expediente é feito um sorteio para que os deputados possam utilizar desse tempo, que é um tempo maior do que aquele tempo que nós utilizamos nas sessões, é impossível eu começar a fazer esse discurso sem, num primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui representando a população do meu estado, a população do Paraná, agradecer também a minha família, aos meus amigos, a todos os paranaenses que depositaram o seu voto, que depositaram a sua confiança em mim para estar aqui, agradecer a toda a minha equipe, desde a minha equipe de Brasília e a minha equipe que fica lá no Paraná, no nosso escritório. Agradecer, sem sombra de dúvidas, meu amigo Charles Evangelista, que está na mesa dessa casa, o nosso presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, o vice-presidente do PSL, meu amigo Rueda, o delegado Valdir, nosso líder, e todos os parlamentares do PSL que, junto comigo, estamos aqui diariamente lutando por um Brasil melhor. E tenho que agradecer, por último, mas não menos importante, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Porque eu me lembro, senhores parlamentares, há alguns anos atrás, quando muita gente que hoje está junto com o presidente, quando ninguém confiava, meu amigo Giga Peixoto, na eleição do Bolsonaro. Muitas pessoas há 3, 4, 5 anos atrás diziam que a eleição do Bolsonaro ia desidratar, que Bolsonaro era um cavalo paraguaio, ia começar e depois ia cair. E lá atrás eu confiei no Jair Messias Bolsonaro, sabia que era a única alternativa capaz de recolocar o nosso país nos trilhos. E me lembro que, há alguns anos atrás, nesse contexto que dizia há pouco, quando levei o nosso presidente, então deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, para Londrina, muitas pessoas, até da imprensa local, me criticaram. E desde aquela época eu dizia, o meu candidato a presidente é Jair Messias Bolsonaro. E hoje, graças a Deus, é o nosso presidente da República e tem feito o possível e o impossível para recolocar o nosso país nos trilhos do crescimento e para recolocar o nosso país como uma nação soberana de fato. Então tenho que agradecer nesse meu primeiro discurso no grande expediente todas essas pessoas que fazem e que fizeram parte da minha vida e da oportunidade de estar aqui representando a população do Paraná. Senhor presidente, como Vossa Excelência mesmo já disse, num breve histórico que fez da minha pessoa, eu começo a minha carreira política quando, ainda em 2012, fui eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Londrina. Universidade que me graduei em Direito, me formei em 2014, e no meu terceiro ano, portanto, da universidade, tive a oportunidade de ser o presidente do Diretório Central dos Estudantes. E naquele momento propus fazer uma gestão do Diretório Central dos Estudantes diferente daquelas que haviam sido feitas anteriormente. Porque nós sabemos que a influência e a interferência dos partidos de esquerda, meu amigo Lucas,
dentro das universidades é muito grande. Nós sabemos que ali dentro das universidades estão inúmeros militantes travestidos de professores e que o Diretório Central dos Estudantes não representava a grande maioria dos estudantes daquela universidade. Então me propus a fazer um mandato no DCE, de fato representando o anseio da maioria dos estudantes. E assim eu fiz. Fiquei 1 ano no Diretório Central dos Estudantes e, posteriormente a isso, comecei a trabalhar na Câmara Municipal de Vereadores de Londrina, ainda como estagiário, depois virei assessor parlamentar e fiquei 4 anos na Câmara Municipal de Vereadores como estagiário ou assessor, e foi ali então que eu peguei de fato gosto pela política partidária, porque vi e entendo que a política é um instrumento que nós temos para mudar a realidade da sociedade, mas para mudar para o bem e não para mudar para o mal, que era o que nós estávamos vendo acontecer no nosso país. E eu me lembro que eu faço parte do Grupo Provida de Londrina, e ainda como assessor da Câmara Municipal, essa casa, Câmara dos Deputados, passou a discutir o Plano Nacional de Educação, uma polêmica no Brasil inteiro, porque queriam incutir goela abaixo desse parlamento, igual abaixo de toda a sociedade, a nefasta ideologia de gênero. Então comecei a fazer um trabalho na Câmara como assessor de convencimento dos vereadores, um trabalho em toda a região metropolitana de Londrina, levando ao conhecimento das pessoas porque a ideologia de gênero era tão nefasta e porque a ideologia de gênero é sim um abuso às crianças e aos adolescentes do nosso país. Então, depois de sermos vitoriosos na Câmara Municipal de Londrina e nas câmaras municipais de todo o entorno da cidade de Londrina, decidi que tentaria ser candidato a vereador. Eu não tinha padrinho político, apesar do meu sobrenome ser um sobrenome muito comum dentro de outros políticos. Não sou parente de nenhum outro político e, portanto, não tinha nenhum padrinho político na minha cidade. Meu pai é advogado, está aqui acompanhando. Minha mãe, formada em enfermagem, está aqui também acompanhando. Minha família, inclusive, aqui, meus amigos. Então, não tinha padrinho político, não tinha sequer partido político e decidi me candidatar a vereador na cidade de Londrina para fazer diferente. E assim eu fiz. Me candidatei. Confesso que, quando me candidatei a vereador, não nutria muitas esperanças, porque todos nós sabemos que a eleição de vereador é, de fato, uma das eleições mais difíceis. Mas, graças a Deus e à população de Londrina, obtivemos êxito na campanha de vereador e fui eleito na Câmara de Vereadores e fiquei lá por 2 anos. Os 2 anos anteriores a este que nós estamos. E a minha experiência na Câmara de Vereadores foi, de fato, uma escola para mim, porque nós sabemos também que é na Câmara de Vereadores que todas as demandas do município caem. É lá que os anseios da população são debatidos, é lá que as demandas locais da cidade devem ser solucionadas, e então estive lá por 2 anos. Quando então, presidente, meu amigo Luiz, decidi me candidatar a deputado federal, e na mesma lógica, a princípio não ia sair a deputado federal, ia sair a deputado estadual, e o nosso presidente Bolsonaro, uma vez que vim aqui para Brasília, uma das oportunidades que estava representando a minha cidade, ele me deu a missão de sair candidato a deputado federal, de cuidar da campanha dele em Londrina e no norte do Paraná. E Londrina foi a cidade do Brasil, segundo a Folha de São Paulo, que proporcionalmente mais deu voto para o Bolsonaro no primeiro turno. Foram aproximadamente 65% dos votos válidos na cidade de Londrina para o Bolsonaro no primeiro turno. Então essa é a minha trajetória breve, mas uma trajetória que tenho sempre primado, senhor presidente, pela moralidade, tenho sempre primado, e esse é o meu princípio, de sempre me posicionar. As pessoas sempre irão saber aquilo que eu estou fazendo, e eu falo para todos que muitas vezes as pessoas podem não concordar com os meus posicionamentos, mas elas sempre irão saber quais são os meus posicionamentos, porque acredito que esse é o dever do parlamentar que está nessa casa, ou nas assembleias legislativas, ou nas câmaras municipais. O meu posicionamento será
sempre conhecido por todos, porque eu não negocio os meus valores, eu não negocio as minhas opiniões. Então, muitas vezes as pessoas falam, Felipe, você tem uma posição muito fechada, muito dura. É claro que nós podemos mudar de posição. Só que eu não vendo as minhas posições, eu não vendo os meus valores, eu não vendo os meus princípios. Então, essa é a minha trajetória política, presidente. E as pessoas do Paraná, os meus eleitores, as pessoas que convivem aqui comigo, sabem que sempre primarei e sempre me nortearei por esses princípios que disse agora. Nesses pouco mais de 7 meses que estou aqui, senhor presidente, apresentei inúmeros projetos de lei, apresentei e relatei alguns outros projetos, lutei e batalhei para recursos para os municípios da minha região, o norte do Paraná, o meu estado como um todo, e tenho incansavelmente ido em todos os ministérios buscando maiores investimentos para a nossa região, que de fato ficou esquecida. Tínhamos representantes aqui nesse parlamento, no Congresso Nacional, mas faltava mais. O norte do Paraná, como um todo, desde o norte pioneiro, região de Bandeirantes, passando pela região de Cornélio Procópio, região de Londrina, região de Maringá, região de Paranavaí, região de Umuarama, região do Vale do Ivaí, enfim, toda essa região do norte do Paraná carece de investimentos, carece de um olhar atento das autoridades federais e tenho incansavelmente ido aos ministérios buscado maiores investimentos para a nossa região. Londrina, a minha cidade. Foi lá que obtive aproximadamente 60% dos meus votos. Foi lá que comecei a construir a minha carreira política e posso afirmar nesse plenário, no plenário da Câmara dos Deputados, que tenho, mesmo tendo uma posição de independência e muitas vezes de oposição em relação ao atual prefeito, ao qual eu respeito, mas temos muitas divergências políticas, mas é natural numa democracia, mas tenho dito inclusive para ele que a minha busca incansável por recursos para a nossa cidade é o meu dever como parlamentar. Porque toda vez que eu aqui em Brasília soluciono um problema de Londrina, eu não estou ajudando o prefeito Marcelo Bellinati, eu estou ajudando a cidade de Londrina. E é por isso que sempre digo a ele que ele pode contar comigo, porque sou um representante da cidade de Londrina e assim quero ser, independente de quem seja o prefeito. Nesse pouco tempo, estamos em vias de resolver inúmeros problemas que estavam parados na cidade há muito tempo. O Teatro Municipal, que estava parado, o Residencial Alegro Világio, que nós conseguimos resolver, Residencial Flores do Campo, idem, nós estamos em vias de solucionar. Já levamos alguns investimentos do Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cidadania, e assim vamos construindo. Enquanto alguns latem, eu prefiro trabalhar. E é assim que eu faço. Independente de quem seja o prefeito, continuarei trabalhando pela minha cidade de Londrina e continuarei trabalhando pelo estado do Paraná. Fiz parte, senhor presidente, nesse tempo que aqui estou, de algumas comissões e de algumas missões que foram conferidas pelo partido a mim, que julgo importantes. A medida provisória 870, que reestruturava todos os ministérios, reestruturava toda a organização federal, e que nós sabemos que de fato gerou uma grande polêmica no Brasil como um todo, pela questão do COAF, pela questão da Receita Federal, pela questão da FUNAI, pela questão da demarcação de terras. Fiz parte como membro titular daquela comissão que analisou todas essas mudanças. E todos sabem da minha posição. Para mim, o COAF tinha que ter permanecido com o Sérgio Moro. Para mim, outras mudanças poderiam ter sido evitadas, mas nós estamos num parlamento e decisões do plenário dessa casa devem ser respeitadas. E isso é importante que a gente entenda, que estamos num parlamento, numa democracia, num Estado de Direito, e que as decisões são tomadas em conjunto. Então, respeito as decisões que foram tomadas pelo plenário dessa casa, porque o plenário é soberano. Fiz parte também da Comissão da Previdência. Essa que é, ou que era, porque aprovamos, a reforma mais urgente do Estado brasileiro. Era a reforma necessária para estancar a sangria. Não é possível, senhores deputados, senhoras deputadas, que a gente permanecesse gastando 58% do orçamento primário da União com previdência social, enquanto a gente gastava apenas 8% com educação. É necessário mais investimentos na educação, é necessário mais investimentos na saúde,
Contudo, gastando quase 60% de todos os recursos que a União arrecada através dos suados impostos que nós pagamos, 60% com Previdência, o Estado brasileiro em pouco tempo iria à falência. Então fiz parte da Comissão da Previdência e parabenizo o plenário e os deputados dessa casa que votaram pela aprovação da Previdência, em especial aqueles parlamentares da oposição que desrespeitaram a orientação dos seus partidos e que se conscientizaram que a reforma da Previdência era importante e que, portanto, votaram com o governo. E agora nós temos alguns outros desafios pela frente, porque pegamos um Estado completamente quebrado, pegamos uma verdadeira república da propinocracia. As coisas só funcionavam mediante o pagamento de propina, mediante esquemas de corrupção. Não é o Felipe que está falando, são as investigações que estão falando. Isso, meu amigo Igor Gadelha, são inúmeros escândalos de corrupção que simplesmente foram apropriados do Estado brasileiro e que destruíram a nossa nação em todos os sentidos. No sentido econômico, no sentido financeiro, no sentido moral. E diante desse cenário todo, nós temos, agora que aprovamos a Previdência, que aprovar algumas outras reformas. E sem dúvida alguma, a reforma mais importante nesse momento que temos que discutir é a reforma tributária, a qual também sou membro titular da comissão. E a reforma tributária estava agora na reunião da comissão especial, ela tem que necessariamente passar por 2 pontos. Se a reforma tributária não passar por esses pontos, de nada valerá. E quais são esses 2 pontos? O primeiro deles, a simplificação. Não é possível que a gente continue com esse emaranhado tributário e burocrático que nós vivemos no nosso país, que ninguém entende absolutamente nada. Então nós precisamos simplificar as nossas leis tributárias. E o segundo ponto é a diminuição da carga tributária. Nós temos hoje, e nós pagamos hoje, aproximadamente 35% dos nossos recursos com impostos. 35% daquilo que a gente recebe pelo nosso trabalho vai para pagar impostos. Soma-se a esses 35% o custo da corrupção, nós chegamos a aproximadamente 50% do nosso dinheiro que ou vai para pagar impostos ou vai para o ralo da corrupção. Então nós temos que aprovar a reforma tributária, mas essa reforma tem que passar por esses 2 pontos. E não posso deixar de falar de outra reforma que ela é necessária para o Estado brasileiro, que é a reforma do Judiciário, em especial da nossa Suprema Corte, que está aqui tão perto de nós e que ultimamente tem sido uma vergonha para todos os brasileiros. Nós temos que falar isso, temos que falar a verdade. Um STF que abre um inquérito sigiloso contra tudo e contra todos, que não aceita críticas àquele poder, que censura a imprensa. Um STF que suspende investigações com base num novo entendimento de um dos ministros. Um STF que proíbe a investigação de um criminoso travestido de jornalista chamado Greenwald. Então todos nós aqui temos o foro privilegiado que na minha visão tinha que acabar. Quem não deve não teme. Agora o STF criou uma nova categoria de foro privilegiado, que é de militante travestido de jornalista, que é pro tal do Greenwald. É isso que de fato está acontecendo. Então nós temos que enfrentar esse tema que é de fato espinhoso, mas nós temos que fazer uma reforma do nosso STF. Nossa Suprema Corte não serve para ficar julgando qualquer coisa. Deveria servir, como nos outros países, para julgar poucas causas por ano, causas que envolvam de fato a nossa Constituição Federal, e não para ficar soltando Lula, para ficar mudando decisões relativas ao Lula, passando na frente de todos os outros processos, como nós vimos acontecer semana passada, quando esse plenário foi esvaziado pela oposição, para ir lá no STF pressionar o ministro a tomar uma decisão. Então nós temos que de fato enfrentar uma mudança, uma reforma do Judiciário, em especial da Suprema Corte, o STF, que disse várias vezes, muitas vezes, senhor presidente, a imprensa mentia, alguns deputados mentiam, falando que não, as manifestações populares que nós estamos vendo acontecer no nosso país, em favor das reformas do nosso país, elas são reformas contra o STF, querem que feche o STF. Eu já li aqui nessa tribuna inúmeras vezes frases como do ex-deputado petista Vadidamos pregando o fim do STF. Nós não.
Nós não queremos o fim do STF. Nós queremos, na verdade, que o STF cumpra o seu papel constitucional. Nós queremos que o STF seja de fato o órgão, a Suprema Corte, que pacifique o nosso país. Nós queremos que a Suprema Corte atue como Suprema Corte e não faça isso que tem feito ultimamente. Recentemente, fui nomeado pelo presidente Bolsonaro como membro da Comissão de Mortos e Desaparecidos, onde nós temos uma missão, que é não mais ignorar determinados mortos. Porque as comissões passadas, elas investigaram alguns mortos, que são aqueles mortos ou desaparecidos causados pelos agentes do Estado, que sim, de fato ocorreram, nós não podemos negar. Nós não podemos negar que em determinado período do regime militar aquilo se transformou numa ditadura, com supressão de direitos, com mortes, com desaparecidos. Mas nós não podemos negar também que houve a ação de grupos terroristas desde antes do 31 de março, aliás, e que esses grupos terroristas também mataram, também desapareceram com pessoas, e esses mortos, que são os mortos causados pela ação de grupos terroristas, simplesmente foram jogados para debaixo do tapete. Então nós não podemos simplesmente esquecer esses mortos, esquecer esses desaparecidos, porque a família deles também merecem ter respostas, e é o que eu pretendo fazer na Comissão de Mortos e Desaparecidos, que é trazer à luz, trazer à tona esse outro grupo de mortos e desaparecidos que simplesmente foram esquecidos nos últimos anos. Por fim, nesses últimos 4 minutos que sobram, não poderia deixar de dizer daquilo que nós já sabíamos há muito tempo, daquilo que nós já falamos há muito tempo e que infelizmente, toda vez que falávamos sobre isso, as pessoas achavam que estávamos exagerando ou mentindo ou inventando, que é a ligação íntima do Partido dos Trabalhadores com o PCC, primeiro comando da capital. Nós temos que repercutir na tribuna dessa casa a relação, quase que como se fossem um só, do PT, que governou esse país nos últimos anos, com grupos terroristas como o PCC e outras organizações semelhantes a ela. Vejam só, trouxe aqui algumas reportagens. PCC atuava com militantes petistas para coagir sem-teto em São Paulo, diz Ministério Público. Reportagem de agora, 17/7. Integrante do PCC diz que facção criminosa tinha diálogo com o PT e temia Moro. O famoso áudio dos diálogos cabulosos que foram divulgados pela imprensa na última semana. Outra notícia. PT usou o PCC para lavar dinheiro com empresas do Ceará, afirma Palocci em delação premiada. PT tenta suspender decreto contra PCC e Comando Vermelho. PCC planejou ataques no modelo das Farc durante as eleições, diz Polícia Federal. Palocci e o PCC, mais uma matéria aqui, onde o Palocci afirma que o PT, Partido dos Trabalhadores, usava o PCC para lavar dinheiro. Então já passou da hora da gente passar a falar a verdade nessa tribuna. O PT e o PCC agiram ou ainda agem em conjunto, senhor presidente. E é necessário que essa Câmara investigue essa relação promíscua. Aliás, falando em promiscuidade, o PT conhece muito isso, porque eu achava que o PT era não somente um partido político, mas uma organização criminosa. E agora estamos vendo que essa organização criminosa chamada Partido dos Trabalhadores também tem envolvimento com outras organizações criminosas, como o PCC. É por isso que estou coletando assinaturas, senhor presidente, para que a gente possa abrir uma CPI e investigar as relações promíscuas, nada republicanas, criminosas do Partido dos Trabalhadores junto com o PCC. É necessário que a gente investigue. Aliás, não era surpresa para ninguém. O Foro de São Paulo, que muitos acham que não existe, ou que é apenas um grupo de parlamentares que se unem para discutir os rumos dos países da América Latina, o Foro de São Paulo o que é? É uma união de partidos de esquerda com traficantes das Farc. O Foro de São Paulo é isso. Então não é surpresa para ninguém que o Partido dos Trabalhadores atuasse em conjunto com o PCC. Mas é necessário que a gente investigue para saber como o PT
mantinha esse relacionamento com o PCC, de que fato o PT, ou como o PT ajudava o PCC, ou ainda ajuda. Nós precisamos investigar essas relações nada republicanas do Partido dos Trabalhadores com o primeiro comando da capital. Senhor presidente, muito obrigado pela sua paciência. É uma honra para mim estar aqui na Câmara dos Deputados. É uma honra para mim estar representando o povo do Paraná. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos dê sabedoria para recolocar o nosso país nos trilhos e que Deus abençoe o nosso Brasil.